Então, por último, nós vamos falar sobre a questão das empresas privadas que querem investir dentro de alguns estados, mas elas não querem correr o risco de perder o seu patrimônio. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem aqui o risco que essas empresas acabam assumindo. Em Cuba, até 1950, mais ou menos, havia muitas empresas estrangeiras lá dentro. Com a Revolução Cubana, esses bens, né, os estrangeiros tiveram o direito de sair, mas todo o erário, tudo que a empresa havia fabricado, tudo que a empresa havia investido dentro do estado ficou. Maquinário, fábricas. Então os estados não querem correr o risco de instalar dentro de um estado revolucionário e depois perder tudo que colocaram lá. Então essas empresas acabam sempre exigindo que o estado busque, né, o auxílio, que o estado abra mão da sua soberania e se submeta a um tribunal arbitral internacional. E alguns estados podem se dar ao luxo de dizer que não vão se submeter e buscar a solução para o problema dentro do seu próprio território. Mas grande parte dos estados estão interessados no investimento estrangeiro. E como eles estão interessados no investimento estrangeiro, eles não têm como sair e fugir dessa exigência das empresas. Vou dar um exemplo brasileiro para você entender isso. Durante os anos 80 até o início da década de 90, o Bamerindos foi um grande banco no Brasil. O Bamerindos, a sede dele era no Paraná, em Curitiba, e ele era um banco que tinha, né, um grande vulto, várias agências pelo Brasil. E já ali por volta de 97, por aí, havia rumores de que o Bamerindos ia fechar, o Bamerindos ia quebrar. E quando o Bamerindos estava na iminência de fazer isso, uma empresa chinesa, um banco chinês, quis comprar o Bamerindos. E aí entrou em cena o HSBC, que vocês provavelmente chegaram a conhecer, né? E o HSBC é um banco chinês, H de Hong Kong, né? S de Xangai, B de Bank, né? E C de Corporation. Então esse HSBC mostrou interesse em entrar no Brasil, mas deixou muito claro para o governo brasileiro que só investiria aqui dentro se o governo brasileiro decidisse se submeter a um tribunal arbitral internacional com relação às questões patrimoniais do banco. O Brasil, naquela época, foi pesar sobre os riscos disso e disse: mas nós somos soberanos, não queremos perder nossa soberania para um tribunal arbitral internacional, mas os riscos e os danos seriam grandes demais. Muitas pessoas ficariam desempregadas. Você vai observar que havia várias agências do Bamerindos espalhadas pelo Brasil afora, inclusive aqui em Barreiras. E a União então achou, o Estado, né, achou bem interessante fazer esse acordo com o HSBC. E desde então toda a questão ligada a patrimônio, se houvesse qualquer impasse, seria resolvida pelo Tribunal Arbitral Internacional. Resumindo, muitas empresas conseguem fazer isso para proteger o seu patrimônio e não colocar mais em risco como acontecia no passado. E é muito importante você lembrar que todas as vezes que você vê falar sobre risco país, os jornais falam muito sobre risco país, né? Eu acho que um bom estudante de direito, ele no mínimo deve assistir ou ler 2 jornais por dia, que seja jornal na mídia, né? Que seja impressa, que seja ouvida, que seja falada, mas você precisa se inteirar disso, né? E o que a gente vê é que quando aumenta o risco país,
os investidores vão embora, porque eles realmente não querem colocar em risco o seu patrimônio. As experiências do passado com revoluções foram muito dramáticas, foram muito duras, a ponto dessas pessoas não quererem mais. Então, as empresas, para a segurança, buscam o amparo ao Tribunal Arbitral Internacional.